Se você observar bem, você vai perceber que a política do Bolsonaro tende para o fascismo e o nazismo. A política do Bolsonaro, na verdade, não é uma política para todos, mas a política do nós e eles, do vencedor e do perdedor, do bem e do mal, das trevas e da luz, de Deus e do diabo. E segundo o próprio Bolsonaro, a sua tropa elitizada é a tropa da luz, a tropa do bem, a tropa dos salvadores do Brasil. Então, no vídeo de hoje, nós vamos demonstrar como Bolsonaro e seus apoiadores se utilizam da religião e do voto popular para estabelecer a sua ideologia fascista e nazista. Mas fica comigo que eu te conto tudo isso em mínimos detalhes, logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Olá pessoal, estamos de volta. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé, e por isso é uma honra muito grande poder receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Muito obrigado mesmo por sua força. Agradeço a você por seu incentivo, pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência neste canal. Você nos ajuda muito com a sua presença. Se você quiser ser membro do nosso canal, nos apoiar para que nós possamos chegar em mais corações, chegar em mais mentes, por favor, nos apoia. Hoje eu vou trabalhar um pouco a visão de Jair Messias Bolsonaro, mostrar para vocês que esse cara não tem nenhum viés de santidade, de iluminação, de que ele é um homem de Deus, uma pessoa que busca Deus, que fala com Deus, ou que está sob a direção do Espírito Santo, ou sob a direção da Bíblia, a direção de Jesus. Nada dessas coisas, por favor, longe disso daí. Inclusive, vou até trazer para você algumas coisas sobre aqui a classe média no espelho, né, do Gessé Souza, um outro livro dele também, A Elite do Atraso, e como as democracias morrem, um livraço que eu tenho certeza que você do outro lado vai gostar muito, tá? Um livro do Bruno também, o Direitos Máximos, Deveres Mínimos, onde você vai conhecer muita coisa bacana sobre como deputados e outros dos cargos públicos, como eles sugam a gente, como eles são vampiros, sabe? Como que esses caras se utilizam, meu irmão? Como é que é o festival de privilégios que assolam o Brasil, sabe? Como que esses caras vivem bem e fazem da política seu meio de vida. E também do Noam Chomsky, né? Quem Manda no Mundo, livraço também, que você vai conhecer muita coisa legal, e também A Era dos Extremos. Esse aqui eu recomendo muito para que você possa ter esse livro na sua casa, e é muito bacana. Hoje nós vamos falar exatamente sobre este assunto, pessoal. Recolhi algum material, fui estudar algumas coisas para nós falarmos sobre a política fascista de Bolsonaro e de seus pastores, aliados, apoiadores, pessoas que não querem o bem do outro, de verdade. Eles falam, olha, nós queremos o bem da nação. Mentira, é a nação deles. Quando ele fala que quer o bem do povo, é do povo deles. A Michele Bolsonaro já falou por diversas vezes que essa luta é uma luta do bem contra o mal. Então quer dizer, se o PT ganhou, então isso demonstra que parece que o bem ganhou o mal. Parece que alguma coisa aí se cumpriu, né? E hoje eu vou mostrar para vocês que estas pessoas que são chamadas de evangélicas ou de cristãs, na verdade, pessoal, não é nada dessas coisas. São picaretas, muitos preconceituosos, racistas, misóginos, pessoas que tratam com a homofobia, com a xenofobia e por aí se vai. Então, para nós entendermos o bolsonarismo, é importante nós entendermos o nosso passado, o passado brasileiro. O Brasil teve um movimento cristão fascista e anticomunista na nossa história, na mesma época de Mussolini e de Hitler, chamado integralismo. Foi o maior movimento fascista fora da Europa, entre os anos de 1920 e 1940, recente inclusive. E esse Bolsonaro, essa tal pessoa iluminada, esse Messias de Deus, ele não veio para outra coisa senão para reacender a chama do integralismo. No caso, o fascismo e o nazismo dentro do Brasil. Diz, você tem como provar isso? Calma, que eu vou chegar lá. Você vai ter todas essas informações. E eu não estou aqui exagerando, cara, falando isso para você, porque as práticas e a realidade demonstram exatamente isso. Qual era o lema dos integralistas? E o que eles defendiam? Eles defendiam Deus,
pátria e família. Os integralistas nada mais são senão uma cópia mal feita do nazismo e do fascismo aqui dentro do Brasil. Então eles queriam imitar tudo, as saudações, as roupas, os calçados, os símbolos, os gestos e a ideologia do povo nazista e fascista. Assim como os integralistas da década de 30, nós vemos bolsonaristas defendendo a mesma extrema-direita que esses integralistas defendiam. E para você ter uma ideia, Brasil, os integralistas eram um tipo de grupo cristãos que defendiam o evangelho, defendia a igreja, os valores cristãos, defendia Deus, a pátria, a família, mas também defendia a violência, defendia a tortura, defendia a bala e o militarismo. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Bolsonaro é justamente isso. Ele é a contradição em pessoa, o rosto do cinismo, a cara da demagogia, o semblante da hipocrisia, porque ele defende pautas que não acredita e são pautas que ele não segue. Bolsonaro teve a ousadia, Brasil, de usar o símbolo nazista de supremacia racial em sua live, ao vivo, ao levantar um copo com leite. Vocês se recordam disso? Dando um sinal notório para que grupos nazistas no Brasil se levantassem e se sentissem representados por ele quando estava levantando o copo com leite. Vai lá. Selva. Pessoal, você tem uma pessoa daqui? 3 pessoas, eu vou tomar leite também. E não pensa só você que Bolsonaro é o único que não gosta de preto ou o único que faz gestos de supremacista. Não, por favor, o governo dele está lotado assim, ó, de apoiadores de pessoas. Veja, o assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, ele fez um gesto considerado supremacista em audiência no Senado, algo que representa o white power, quer dizer, o poder branco. Agora, é evidente que o cara nega, porque ele está sozinho. Todos esses supremacistas, quando estão sozinhos, sempre negam, porque são frangotes, são fracassados, são medrosos quando estão sozinhos. Agora, quando estão em grupos como o Ku Klux Klan, aí são gatos guerreiros. Aí eles estão dentro da manada deles, prontos para atacar com veemência. Agora, sozinhos não vão, ele nunca vai dizer que foi. Então, o Felipe Martins, ele nega veementemente e deixa bem claro que ele não estava fazendo nenhum tipo, que esse aqui é o tipo de gesto de supremacistas, dando a visão, dando um sinal para o outro. E ele afirmou que não estava fazendo isso, mas sim estava ajeitando o microfone, Brasil. Mas o vídeo está aí, o vídeo deixa claro para você, é só você olhar, é só você ver que ele não estava ajeitando microfone nenhum, mas sim dando um sinal evidente e um sinal completamente, totalmente consciente aos supremacistas, que assim o assistiam. Brasil, existem muitas evidências de que Bolsonaro defende com firmeza a ideologia macabra do nazismo e também do fascismo. Isso fica claro através dos sinais que ele emite, dos comportamentos, dos gestos, das linguagens e das posições que ele defende, sempre defendeu e continua defendendo. Eu vou dar aqui, por exemplo, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou dar algumas fontes que provam isso e você tira suas próprias conclusões. Brasil, em 1995, a fonte vai aparecer para você aí. Em 1995, Jair Bolsonaro defendeu estudantes do Colégio Militar de Porto Alegre que haviam escolhido Adolfo Hitler, líder nazista, como o personagem histórico mais admirado. Jair Bolsonaro enviou uma carta a neonazistas brasileiros em 2004 em que dizia: vocês são a razão da existência do meu mandato como deputado federal. E a fonte vai aparecer para você. Em 2011, nazistas paulistas convocaram uma manifestação em defesa das declarações racistas e homofóbicas do então deputado Jair Bolsonaro. A quarta, Jair Bolsonaro enviou uma carta a um neonazista preso em Minas Gerais em 2013. Em 2015, Carlos Bolsonaro convidou o professor Marco Antônio Santos para discursar na Câmara do Rio de Janeiro. Santos vestiu-se com roupas características em alusão a Hitler
Jair Bolsonaro tira uma foto com ele. E como nós estávamos falando agora há pouco do Felipe Martins, o assessor especial para assuntos internacionais da presidência da República, amigo de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, fez um gesto nazista durante uma sessão do Senado. O ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, reproduziu trechos do discurso do ministro de propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels, além de imitação do cenário. Isso também tem fontes, a fonte é o El País. Em 2021, um apoiador de Bolsonaro citou Hitler como exemplo para a educação infantil. E Bolsonaro não reprimiu o apoiador e respondeu que gostaria de uma educação moral e cívica. Isso quer dizer, ele não reprime. Em 2021, Jair Bolsonaro recebeu e elogiou Beatrix von Storch, neta de um ministro de Hitler e vice-presidente do partido nazista Alternativa para a Alemanha. Esse slogan, Deus, Pátria, Família, o slogan usado pela campanha, era usado pelo slogan do movimento fascista, Ação Integralista Brasileira, que apoiava Hitler e que apoiava Mussolini, ditador da Itália. Todas essas fontes eu estou passando para você ter uma ideia de que esta pessoa não é uma pessoa do bem. Te digo isso não porque eu tenho uma perseguição, não é perseguição. É mostrar para você que essas pessoas, quando se dão de santa demais, de homem de Deus demais, que fala muito em Deus, quando uma pessoa começa a colocar Deus numa coisa, tu começa a suspeitar. Tá vindo um picareta por aí. Tá vindo gente safada por aí. Toma cuidado com essas pessoas que ficam falando o nome de Deus. Então Bolsonaro não é, cara, não é e nunca foi esse patriota. Ele é agora. Mas ele não é patriota, ele reverencia a bandeira dos Estados Unidos. Ele não é cristão, muito menos conservador e de família tradicional. 3 casamentos. Para com isso. Olha que eu não quero bancar aqui o tal do moralista. Então, para ele, o evangelho, a Bíblia, a família tradicional e a figura de Deus são apenas estratégias para granjear votos de gente imbecil. Não fica você pensando por aí que a política dele é do bem. Não é. A sua política é a política do ódio, de um contra o outro. E ele está usando e abusando da boa fé das pessoas, pessoas ingênuas, para que estas pessoas vá para as ruas com fuzis, facas, pedras, machados, foices, contra aqueles, não contra eles. Socorro! Nos ajudem! Os meus filhos, a minha família, a nação brasileira precisa de vocês! Socorro! Exército Brasileiro, Forças Armadas! Socorro! Socorro! Nos ajudem! Socorro! Socorro! O Brasil precisa de vocês! A nação brasileira precisa de vocês! Socorro! Socorro! Vocês são a nossa esperança! Então, ele quer o poder. Ele quer a dominação e para isso ele precisa controlar e manipular os cristãos desavisados e sem discernimento político e religioso algum. Pessoas que não sabem nem o que estão defendendo. Bolsonaro quer simplesmente usar esse povo trouxa, coitado, para tocar fogo na Constituição, para invadir o STF, para invadir os tribunais, para desconstituir a ordem. E para fazer bagunças, para fazer manifestações, paralisações e por ali se vai, vandalismo puro. E esses cristãos que estão por aí dizendo que Deus, pátria, família, são os mesmos que estão queimando pneus, são os mesmos que estão saindo por aí chamando palavrões, espancando, vandalizando, impedindo o ir e o vir das pessoas. Então quer dizer, não são cristãos, por favor. Quanto que você vai colocar isso na cabeça? Você está defendendo, na verdade, bandidos.
Bandidos, nada mais do que isso, é uma quadrilha muito bem armada que se utiliza do nome de Deus. Você vê que o discurso de Bolsonaro, Brasil, não é outro. Ele não fala sobre economia, sobre política, sobre gestão ambiental. Ele não fala sobre os protocolos internacionais. Ele não trata de nada, porque ele não sabe nada dessas coisas. Ele não conhece nada dessas coisas. Um cara que nunca estudou. Você pergunta o que foi que Bolsonaro leu nesses últimos 20 anos, que ele vai te dizer nada. Então a única coisa que ele sabe é usar um contra o outro. Então quer dizer, pega a religião, só fala de religião. Somos, em grande maioria, cristãos aqui no Brasil. Sempre falo, Deus, pátria, família e liberdade. Esse é o nosso lema. Só fala de Deus o tempo todo, porque não tem discurso, não sabe o que falar. Todo o debate dele gera em questões morais. Ah, é porque o aborto, ah, é porque é isso, olha, porque é o comunismo, olha, porque ele está vindo aí para destruir as igrejas. Nada disso, cara. Sabemos que é uma luta do bem contra o mal. O lado de lá quer o comunismo. O lado de lá quer desarmar o povo de bem do Brasil. O lado de lá quer a ideologia de gênero. O lado de lá quer liberar as drogas. Quer legalizar o aborto. E não respeita a propriedade privada, tampouco a nossa família. Tudo isso, Brasil, tudo isso faz parte da cartilha mentirosa desses golpistas, fascistas, nazistas, que tem por objetivo colocar um contra o outro, colocar o forte contra o fraco. É esse o discurso deles, o bem e o mal, Deus e o diabo, o branco e o preto. E para você ver o discurso marcante de Bolsonaro e de sua família branca tradicional, é que o comunismo está vindo por aí para acabar com os valores tradicionais da família cristã e destruir os valores e sua comunhão com Deus. Pronto, é esse o argumento. Enquanto que esse argumento é completamente mentiroso, mas é isso que ele inventa, porque ele é o pai da mentira. O intuito desse tipo de discurso é levantar, é suscitar, ressuscitar os fundamentalistas religiosos para o campo de ataque, para que esses pobres desdentados possam ir para as ruas defender os interesses deles, enquanto eles mesmos estão escondidos, rindo dessa tropa de imbecis nas ruas. Os fascistas são muito inteligentes. Eles sabem que os cristãos são fundamentalistas, são malucos, são doidos por religião. Então os fascistas se utilizam dos cristãos e colocam o terror na cabeça deles, para que eles surtem, para que eles endoidem completamente. Aí os fascistas começam a comer pela beirada. Os fascistas estão sempre dizendo para os cristãos, o comunismo vem aí para acabar com os seus filhos. Olha o comunismo nas escolas ensinando ideologia de gênero, tá ok? É isso. Olha o kit gay e os homossexuais pervertendo a santidade das nossas criancinhas. Estou aqui com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós temos que acabar com o que, presidente? Acabar com o cocô no Brasil. O que é cocô? Corrupto e comunista. Isso são os fascistas querendo aterrorizar a cabeça dos cristãos. Cristãos dementes, cristãos que não têm discernimento sobre nada. Nós que somos cristãos, não podemos entregar nossa nação na mão dos comunistas. Não podemos. Temos que nos manter firmes. Temos um lado certo. Estamos vendo a perseguição. Estamos vendo a guerra espiritual que nós estamos passando. Estamos vendo o que está acontecendo na Nicarágua. Fechando igrejas católicas. O presidente Jair Bolsonaro abriu as portas do Brasil para receber os padres e as freiras. Estamos aqui cuidando daqueles que não podem ficar em seus países. Meus queridos, pensem com carinho e com responsabilidade na hora de conversar com aquele que está indeciso. Se Deus o livre acontecer alguma coisa, a gente não tem para onde ir. A América Latina, infelizmente, está tomada. Estamos recebendo os refugiados. Eles chegam no Brasil sem seus animais de estimação porque foram corridos. Porque pela fome, eles comem os seus animais. Por favor, vamos orar, vamos interceder a Deus, para que Deus abra os olhos espirituais daqueles que ainda têm. E os discursos não param, Brasil.
Eles não param. Eles dizem, olha, os comunistas estão vindo aí para destruir as nossas tradições. Você vai deixar isso acontecer? Eles estão vindo para demolir as nossas igrejas, para assassinar os nossos padres e pastores, para acabar com a nossa fé, com a nossa moralidade, com a nossa família, para tirar Deus do cenário. E com esse discursozinho de merda deles, discurso mentiroso, o povo acaba surtando, entra em desespero e tudo isso gera um colapso social, uma crise no psicológico dessas pessoas. Papão! Nos ajudem! Os meus filhos, a minha família, a nação brasileira precisa de vocês! Exército Brasileiro, Forças Armadas! Socorro! Os fascistas adoram colocar um contra o outro. Esse é o lema, essa é a estratégia. É se utilizar do que o povo mais ama, do nacionalismo, do patriotismo, da religião das pessoas e colocar umas contra as outras. E aí eles aparecem nos cenários, em todos os cenários. Esses fascistas aparecem nos cenários urbanos, suburbanos, agrários. E eles começam dizendo o seguinte: vamos salvar a nossa família, vamos salvar os nossos costumes, a nossa sociedade, os nossos valores, vamos salvar a nossa moralidade, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, e vamos colocar Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. Vamos acabar com eles, tá ok? É desse jeito que funciona. Isso é fascismo puro, Brasil. E qual é a grande ideia? Qual é a grande estratégia desse grupo aí? A ideia é instalar o medo na cabeça dos idiotas, é acabar com a esquerda, é destruir as minorias, os comunistas, destruir os socialistas, os ateus, os críticos, os pretos dentro de uma sociedade branca, destruir os homossexuais, os estrangeiros, os imigrantes, todos aqueles que não são interessantes para eles, para o grupo deles, para a elite deles. Talvez você até me pergunte, Jason, como que surgiu tantos apoiadores de Bolsonaro? Por causa do fascismo. O fascismo é isso, fascina também. O fascismo fascina também. Os fascistas no Brasil, eles criam um sinal de alerta vermelho. Eles geram a urgência para que os imbecis se manifestem, para que esses imbecis peguem armas e acreditem que estão lutando contra um verdadeiro inimigo, enquanto o inimigo real deles é o próprio Bolsonaro e a sua milícia nazista e fascista, Brasil. Pois bem, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero de todo o meu coração que você tenha gostado deste conteúdo. A gente está aqui quebrando cabeça dia, tarde, noite, madrugada, estudando para que a gente possa entender como funciona essa briga de gato e rato que funciona na Europa, né, que da Europa se estendeu para todo mundo. E hoje, né, as Américas estão divididas por causa desse sentimento miserável que a religião muitas vezes produz na cabeça das pessoas. E o que eu quero dizer nesta reflexão, na reflexão desta conclusão, porque eu sempre trago uma reflexão nas minhas conclusões, é dizer para você, Brasil, brasileiro que está do outro lado, cara, não briga por política não. Não briga por política. Não vai quebrar cabeça com esses caras, porque é uma cambada de gente mentirosa. É uma cambada de gente covarde que não sabe viver de outra forma senão na política. Bolsonaro está na política há não sei quantos anos, mais de 30 e poucos anos. Colocou filho 01, 02, 03, 04. Vai colocar 05, vai colocar 06, 07, 08. Vai colocar ex-mulher, e tanto de ex-mulher que já colocou na política. E vai colocando mais gente para tudo isso, cara. O irmão da Michelle e o padrinho da Michelle. E começa a tentar. Olha, é uma roubalheira que não é brincadeira. Não pensa você que esses caras têm palavra de Deus, que esses caras têm intimidade, que esse cara quer saber de você. Essa gangue não está interessada nos vulneráveis, nos desdentados. Essa gangue não está interessada nos desassistidos, nos fragilizados, eu quero dizer. Não estão interessados nos analfabetos, nos pobres, nos negros, nas minorias ou nos cristãos, mas na força do trabalho desse povo, no voto deles, no sangue deles. Essa linha de gente branca, repleto de preconceito, xenofobia, homofobia, misoginia, machismo, cheio de racismo e etc. Eles querem com toda a força implantar a política do nós contra eles. É uma batalha espiritual. Temos que nos manter firmes, temos um lado certo. Estamos vendo a perseguição, estamos vendo a guerra espiritual.
Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. É a batalha deles. Aí eles desejam que essa política se torne visível, tenebrosa, incendiária e inquebrável dentro do Brasil. E o método é bem simples, pessoal. É usar a população cristã para que estes deem cabo daqueles, para que a discórdia e a separação se instalem, para que a divisão seja notória, para que o pai tenha raiva do filho, o filho tenha raiva do pai, para que um tenha ódio do outro, para que um entregue ao outro a morte, para que um se sinta superior ao outro. Essa é a política. Para que um seja inimigo do outro, para que dois povos possam se armar um contra o outro. Essa é a política fascista de Bolsonaro. Para você ter uma ideia, ele e sua gangue, sua milícia, sua tropa, sua quadrilha e seus cachorros selvagens, no caso os pastores, se fazem de cristãos, pessoal. Essas pessoas se fazem de cristãos para enganar os próprios cristãos, para que estes estejam nas ruas se manifestando em prol deles. Esta é a política de Bolsonaro. Um fortíssimo abraço para você. Muito obrigado pela sua presença e espero muito que você goste do nosso conteúdo. Se você gostar, por gentileza, nos ajuda para que a gente possa continuar cada vez mais forte e firme e para que esta voz, para que esta mensagem chegue em mais corações e em mais mentes. Muito obrigado por tudo, forte abraço e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.